Olá, eu sou Mike Anthony, recordista mundial de memorização. Neste vídeo, eu vou falar sobre uma técnica muito famosa e utilizada por estudantes no mundo todo: os mapas mentais. Como este é um método tão fácil de ser aplicado incorretamente, eu vou começar falando sobre alguns detalhes que a maioria das pessoas não leva em consideração quando está fazendo seus mapas mentais. Primeiro de tudo, é muito importante que você só faça mapas mentais após já ter estudado a matéria. Para aprender algum conteúdo do zero, eu recomendo alguma técnica como o SQ3R, que eu expliquei no vídeo que eu vou deixar aqui no card. O segundo erro é não levar a seguinte coisa em consideração: o mapa mental ele vai apenas refletir o quão boa a sua compreensão está. Ou seja, o mapa mental vai principalmente consolidar o seu estudo. Em outras palavras, o mapa mental ele não vai ser importante em si, mas o que acontece na sua cabeça enquanto você o faz. Por isso você deve gastar muito mais tempo pensando e analisando o como estruturar e organizar o seu mapa mental do que realmente fazendo. Muitas pessoas apenas fazem mapas mentais copiando a matéria do livro em formato de nuvenzinhas e acabam não vendo diferença nenhuma. Há também aquelas pessoas que gastam mais tempo escolhendo qual canetinha usar do que pensando em como os itens se relacionam. Esta é a mensagem mais importante desse vídeo, então fique atento. O propósito do mapa mental não é apenas fazer um resumo bonitinho para que você possa gastar a sua canetinha. É por acreditar nisso que tantas pessoas acabam achando que mapas mentais são apenas uma perda de tempo. E eu até mesmo me incluo nesse grupo, porque por muito tempo eu achei que mapas mentais eram apenas uma completa perda de tempo, porque eram apenas essa coisa que algumas pessoas que gostavam muito de colorir faziam e que no final você olhava e a pessoa não aprendia nada. Ela fazia o mapa mental e depois ela tinha que olhar o mapa mental para revisar. Se fosse uma técnica de estudo eficiente, essas pessoas não estariam tendo que voltar no mapa mental para relembrar a informação. Ou seja, se você aprendeu o conteúdo de maneira eficiente, então você não deveria estar dependendo tanto assim do livro ou das suas anotações. Aprender informação significa que a informação está guardada na sua mente, que você consegue relembrar dela se você precisar. Apenas depois que eu descobri que mapas mentais são muito eficientes, mas apenas se você fizer da forma correta. O propósito dos mapas mentais é fazer com que você tenha que agrupar diferentes assuntos, pensar sobre as relações entre eles e entender quais são mais importantes. Em outras palavras, eles produzem níveis mais elevados de aprendizado. Se você não sabe de que níveis eu estou falando, eu recomendo assistir o meu vídeo sobre a taxonomia de Bloom. Vou deixar aqui no card para você poder conferir. O terceiro erro é colocar ramos demais. É importante sempre dividir em vários grupos e categorias. Se houver mais de 4 ramos saindo do mesmo ponto, então provavelmente é porque tem uma outra forma de dividir em subcategorias. O quarto erro é não deixar as relações entre as diferentes ideias claras o suficiente. O como diferentes elementos interagem precisa estar explícito. Coloque uma seta saindo de A para B para representar que A causa B, por exemplo. O quinto problema é não priorizar as informações o suficiente. Tem basicamente duas formas de cometer esse erro. A primeira é tentar colocar tudo que você conseguir lembrar dentro do seu mapa mental. A segunda é não sublinhar ou dar mais destaque para os itens mais importantes. Falta de prioridade é um erro, porque entender quais informações são mais importantes é em si um alto nível de aprendizado. Esse é um dos principais motivos do porquê mapas mentais são muito eficientes para te ajudar a reter informação. O principal motivo para utilizar mapas mentais é criar aprendizado que se enquadra nos níveis mais elevados da taxonomia de Bloom. Ao invés de apenas memorizar a informação, você vai ser capaz de entender as relações entre diferentes conceitos e as prioridades entre eles. Isso vai fazer com que o conteúdo seja armazenado na sua memória de longo prazo. Muitas pessoas acabam criando mapas mentais apenas para olhar depois, como se fossem anotações. No entanto, o objetivo desse vídeo é ensinar como criar mapas mentais de maneira eficiente. Ao aprender o conteúdo de verdade, você não vai nem mesmo precisar usar o mapa mental novamente. Agora, falando sobre como fazer um mapa mental. O primeiro passo é basicamente escolher o assunto que você quer estudar. Após isso, basta que você desmembre esse tópico ou assunto em outros que você acabou de estudar. É importante que essa estrutura reflita como você organiza esse conteúdo na sua mente. Em outras palavras, o mapa mental precisa ter conexões que são intuitivas para você. Quando você notar que puxou muitos ramos do mesmo item, é importante que você tente reagrupá-los. Geralmente, é bom manter no máximo 3 ou 4 ramos. Tente achar alguma característica em comum que te permita agrupar esses diferentes conteúdos. E pode ser que demore muito para que você ache algum fator em comum. Não há nenhum problema em fazer alguma pesquisa durante esse processo.
ela vai fazer parte dos seus estudos. Durante o processo de criação dos mapas mentais, não esqueça de deixar claro as relações e prioridades de cada item, traçando setas ou sublinhando. Outra dica é que o mapa mental tenha mais imagens do que textos. Isso vai te permitir expressar ideias em um espaço muito menor. Um detalhe importante é que o mapa mental não precisa fazer sentido para mais ninguém além de você naquele momento. Pode ser que nenhuma outra pessoa consiga entendê-lo, e pode ser até mesmo que você, no futuro, não consiga entender mais ele. O que importa mesmo é que ele faça sentido para você naquele momento, que você consiga entender as relações entre aqueles diferentes assuntos. Porque o que eu estou ensinando para vocês aqui é como criar mapas mentais que, ao serem utilizados no processo de criação, você vai criar um aprendizado de alto nível. E esse conteúdo vai ser guardado na memória de longo prazo. Assim, você não vai precisar de revisar ele no dia seguinte. Ele vai ficar guardado por muito tempo. Aquelas relações vão ser aprendidas no longo prazo. Você não vai precisar de voltar nele uma semana depois. O importante é o que ocorre durante a criação do mapa mental. É o que ocorre na sua mente enquanto você faz ele. Ou seja, a formação de relações e prioridades entre os diferentes assuntos. Porque quando você estiver pensando em como agrupar aqueles diferentes itens, em como relacionar eles, em como traçar a seta, será que você tem que traçar a seta entre esse ou aquele? Se você tem que sublinhar esse ou aquele outro, você vai ter que se questionar qual que é mais importante. Como que isso daqui se relaciona com aquele outro? Esses dois assuntos, eles podem fazer parte de um mesmo grupo? Eu tracei muitos ramos, será que eu consigo agrupar eles? Ou seja, qual que é as semelhanças entre esses assuntos? Talvez eu consiga agrupá-los em outros, que faça com que o meu mapa mental faça mais sentido. Ou seja, tudo isso vai basicamente estimular a sua mente a criar conexões, a estruturar, a agrupar, a entender a importância entre esses itens. É importante dizer que criar mapas mentais dessa forma não é muito prazeroso. Vai exigir bastante pensamento e dedicação. Provavelmente você vai gastar mais tempo pensando e apagando do que escrevendo em si. Mas isso está tudo bem. É justamente o fato do seu cérebro estar trabalhando durante o processo da criação do mapa mental que vai fazer o assunto ser bem aprendido. Não é o fato de você ter gasto todos os seus lápis de cor. Agora eu vou falar sobre algumas desvantagens sobre os mapas mentais. A primeira desvantagem é que, como eu falei, criar mapas mentais dessa forma dá muito trabalho. Se o motivo de você ter começado a aplicar esse método é porque você gosta de colorir, então provavelmente você vai sentir dificuldade de aplicar as dicas desse vídeo. A ideia é gastar mais tempo priorizando e entendendo o conteúdo na sua mente do que colorindo em si. Um mapa mental pode ser muito eficiente e não ter cor nenhuma, enquanto um mapa mental muito bonito pode ser completamente ineficiente. Utilizar diferentes cores pode ser muito interessante porque você vai conseguir enfatizar quais informações são mais importantes. Mas colorir apenas pela estética não vai trazer tanto resultado assim. Além disso, utilizar desenhos é uma estratégia muito eficiente porque é possível expressar muita informação em pouco espaço. A segunda desvantagem é que esse método não é eficiente para memorizar vários fatos e conceitos isoladamente. Esse método é muito eficiente para aprender vários fatos e conceitos dentro de um contexto maior com suas relações e prioridades. Se você precisa apenas memorizar vários fatos isolados, é mais eficiente que você utilize métodos como Active Recall e repetição espaçada. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Então é isso e até a próxima!